Bom, meu nome é Júlio, eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, do UFCJ, e hoje eu vou apresentar uma das aulas como requisito do meu estágio de docência, que é supervisionada pelo professor Marconi, que também é o meu orientador de mestrado. Essa aula eu produzi para a disciplina de cálculo numérico, do curso de Engenharia Química da UFCJ. De antemão já estou autorizando a compartilhar ela com os alunos, os demais recursos, códigos e por aí vai. Nessa aula eu vou abordar ajuste de curvas no caso linear, mas o foco aqui não é apresentar fundamentos, é sim estimular a aprendizagem baseada em problemas. Isso é, eu vou expor alguns exercícios, algumas questões, baseadas em problemas concretos, relevantes, talvez em casos reais, com o objetivo não só de aprimorar o processo de aprendizagem, mas para evitar aquele pensamento comum das disciplinas de para que eu vou usar isso fora daqui, né? Então, em vez de só apresentar uma série de valores e pedir para fazer os cálculos, eu vou apresentar uma descrição, um enunciado baseado em problemas reais. Claro que vão ser problemas reduzidos para encaixar na didática, mas ainda assim algo que seja mais bem fundamentado de resolver. Então, passando para uma revisão rápida, no ajuste de curvas, assim como na interpolação, a gente quer encontrar um jeito de aproximar ao máximo os valores de uma tabela definindo uma função. Mas a diferença principal aqui é que, no caso dos valores medidos, eles podem possuir algum erro associado. E a interpolação já não é adequada para usar nesse caso, né? A gente quer que a função passe pela faixa de erros ali em vez dos pontos exatos. E o principal destaque do ajuste de curvas é poder extrapolar a função. Ou seja, eu quero obter uma função genérica que se aproxime também dos valores fora da tabela, né? Os valores não observados. E a gente quer possibilitar essa generalização. Uma função, né, que se aproxima ao máximo de todos esses pontos observados e também fique próximo dos pontos não observados. Então, o que nós temos aqui são abordagens assim, bem heurísticas, bem empíricas, né, para tentar obter uma solução aceitável, uma solução boa o suficiente. E por isso, ter conhecimento dos dados pode fazer uma grande diferença, né, já que no ajuste de curva linear nós precisamos de partir de um ponto inicial. E se existe alguém ali que conhece bem os dados, um especialista, alguma coisa assim, esse chute inicial ele pode ser mais próximo do objetivo, né? A minha solução ela pode convergir mais rápido. Caso contrário, a gente teria que montar um diagrama de dispersão, observar, fazer uma análise dos dados, análise exploratória, da distribuição dos dados e só então construir a solução. E formalmente o problema geral do ajuste de curvas, a gente pode se resumir a essa formulinha aqui, né, esse problema de minimização, para quem já é familiar lá com os conceitos de pesquisa operacional. Nós queremos minimizar essa função z, que é definida pelo somatório, que avalia cada um dos pontos, né, cada uma das observações na função real f e na função aproximada φ. E aí calculando essa diferença entre elas, né? No caso, eu teria ali um somatório de todas as diferenças entre os pontos reais e os pontos aproximados. E eu quero que isso seja mais próximo de zero. Que aí eu estaria ali com uma função aproximada que é igualzinha à minha função original. Ela passa por todos os pontos. E aí eu posso montar o meu diagrama de dispersão para poder dar chutes iniciais, né, de como seria essa função φ. Uma função x, uma função quadrática, uma função cúbica, algo por aí. Então eu posso fazer isso aqui até com o meu critério de parada ser satisfeito, né? Eu tenho um erro ali, uma tolerância ali de erro, ou que a função realmente dê zero, né? Que seja a melhor solução possível. E a partir dessa definição, a gente pode destrinchar nos métodos mínimos quadrados, que aí nós vamos chegar, passando por uma série de contas, nós vamos chegar nesse sistema aqui, generalizado, onde essas funções g de x ou g de t, nesse caso aqui, elas são minhas funções auxiliares que eu estou escolhendo como chute inicial. Os alfas são os coeficientes que eu quero estimar da função. E o lado direito são eu estou avaliando, né, as funções, os valores reais da função, que no caso eu daria por uma tabela. E aí o número de equações desse sistema vai ser igual ao número de coeficientes. Eu tenho um coeficiente para cada função auxiliar. E aqui eu tenho o produto, né, entre... Já falei que tem um produto entre a função real e a minha função auxiliar para estimar.
É, e aí, passando disso aqui, né, desse sistema aqui generalizado para um sistema mais enxuto, eu estou chamando cada somatório aqui de uma variável. No caso do lado esquerdo, eu estou chamando cada somatório aqui de A e J, né, que seria coluna e linha. E do lado direito eu estou chamando o somatório de beta. Tudo isso que multiplica os alfas, né, os alfas de A de 1 até I, que são os coeficientes que eu quero estimar. E aqui embaixo a versão matricial desse sistema. E aí o que eu vou usar, o que eu usei, né, para elaborar essa aula? Um livro-texto da Neide Franco, de cálculo numérico, um caderno de questões do pessoal da Universidade do Minho, que tem várias questões aplicadas em engenharias, as próprias videoaulas do professor Marconi, que está lá disponível no portal didático, e também os códigos fontes e slides também disponíveis no portal didático. E aí, indo para os exercícios de fato, né? O que eu tenho como primeiro exemplo aqui? Nós vamos começar discutindo um projeto de componentes, mais relacionado ali à resistência dos materiais, que quando se fala da produção de equipamentos, né, principalmente as que utilizam algum tipo de metal como matéria-prima, pode ser alumínio, pode ser cobre, esse material está sujeito a uma dilatação, né, por variação de térmica ou variação de temperatura. Então, por exemplo, a gente pode pensar lá no caso da Volkswagen, né? Isso não é é uma das maiores produtoras de carros, né? Fabricantes de carros de automóveis do mundo. E aí as peças que compõem esse carro, elas estão sujeitas a dilatar ou contrair. Tem muitas variantes de metais, né, usadas na construção desse carro. E aí esses carros eles vão estar trafegando desde os países nórdicos, lá da Finlândia, da Noruega, que faz menos 20 graus, até aqui o Nordeste, né, do Brasil, onde faz 40, 45. E não só isso, né, conforme a temperatura varia, a capacidade térmica do material, que seria o quanto de energia você tem que fornecer para esse material aumentar em 1 grau, ela varia também conforme a temperatura muda. E o que acontece nessas peças comuns, né? Tipo uma engrenagem dilatar muito, eu posso ter um atrito excessivo, eu posso ter falhas de componentes, né? Eles vão acabar quebrando, e aí nos casos de carros eu posso causar um acidente, que é algo bem sensível, né? Um sistema crítico. E se contrair muito, o que pode acontecer? Eu posso ter o meu equipamento parar de funcionar, alguma coisa assim. Precisa existir um controle de qualidade com um bom suporte, né, para a produção desses carros, desses componentes, para que ela seja bem sucedida. E aí, dada essa volta toda, nós chegamos nesse problema de encontrar uma curva que se ajuste e extrapole bem para esses dados, né, para os valores de temperatura e a capacidade térmica associada. Por exemplo, se eu tiver aqui uma temperatura de menos 20 graus, eu tenho uma capacidade térmica de 0,128, que seria a energia necessária para eu aumentar a temperatura do material em 1 grau. E aí para 70 eu tenho outro valor, para 100 eu tenho outro valor. Vamos lá, né? Eu tenho, lendo o enunciado aqui, eu tenho na realização de uma experiência, eu tenho os seguintes valores de capacidade de calor, C, e sujeitos a várias temperaturas T, de um metal. E aí eu posso usar a técnica dos mínimos quadrados para calcular, né? O primeiro é que a gente vai fazer o modelo linear. Então a gente vai ter uma função ali x só, y igual a x, né? Que estima c como função de t. E aí, em segundo plano a gente vai ter também um modelo quadrático que a gente vai estimar usando uma função quadrática, né? Y igual a x ao quadrado, por exemplo. Então vamos fazer a primeira parte. A primeira parte eu teria ali uma função linear, então eu tenho aquela função ax mais b, a função base, né, genérica. E aí nesse caso aqui o meu x é o t e o meu y é o c. Então eu tenho duas funções auxiliares. A primeira é a constante, né, é g de 1, é só 1, é um polinômio de grau 0. E a segunda aqui eu tenho
é a minha função auxiliar linear, que é só o t. E a primeira linha lá, voltando ali no, no sistema que eu tenho, né, para calcular cada somatório aqui do meu sistema, eu tenho que A1, né, é o somatório de g de 1 vezes g de 1, avaliado com cada valor de t. E aí, no caso, g de 1 é uma função constante, ela só me retorna 1. Então eu vou basicamente repetir, né, essas funções, essa função g de 1 ao quadrado 6 vezes, que é o número de observações que eu tenho. Eu tenho 6 pontos. E aí, fazendo isso, essa operação repetidamente, eu tenho ali que 1 quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 6 vezes, que vai dar igual a 6. Né? Aí para A1, 2, eu já tenho uma diferença. Eu tenho a função g de 1 multiplicada pela função auxiliar g2, que aí é o meu t. E aí g de 1, a gente já viu que é 1, é o polinômio de grau zero, uma constante, vezes g2, que é o próprio t. Então eu vou pegar cada um dos valores de t, aqui, né, cada uma das observações que eu tenho, e multiplicar por esse 1, por essa constante, dando 230. E aí, aqui entra o que diminui um pouco os cálculos, né? Eu tenho, no caso anterior, né, A1, 2, eu tenho g de 1 vezes g2, e aí aqui eu tenho g2 vezes g1, que é um produto, né? Então não importa a ordem. O resultado disso aqui de A2, 1 vai ser igual a A1, 2. Então eu deixei o cálculo aqui, mas eu não preciso fazer isso, né? A matriz ela é simétrica, então eu só preciso calcular a diagonal principal e a diagonal inferior, a matriz triangular inferior ou a matriz triangular superior. É o que eu preciso fazer. O restante é opcional. E aí, por fim, eu tenho o A22, né, para fechar a diagonal principal. Eu tenho G2 vezes G2, que G2 é o próprio T. Então eu tenho o meu T vezes T, né, para cada observação aqui. Eu estou multiplicando T vezes T. Então é só um somatório dos valores de t ao quadrado, que vai me dar esse resultado aqui. E aí, agora passando para o lado direito, é quando eu vou usar a minha função real, né? Então eu tenho aqui a minha função real, para cada beta, né, eu tenho a função real vezes uma das funções auxiliares que eu escolhi. Então aqui eu tenho f vezes g1, que é a constante, que a gente já viu. Então eu vou ter 1 vezes cada valor de f de t, que é o próprio c. Seria o meu y, né, o valor do eixo y. Então eu vou ter um somatório de 1 vezes cada um dos valores de c. E para o caso de baixo, né, para o beta 2, é a mesma coisa. Eu tenho a minha f de novo, que é cada um dos valores de c, vezes o G2, que é cada um dos valores de t. G2, de novo, né? G2 é igual a t. E eu vou ter esses valores aqui como meu lado direito. E aí, agora basta eu montar o sistema. Eu tenho aqui a forma matricial, que é os meus valores de A e J, que eu calculei agora há pouco, vezes os parâmetros α1 e α2 que eu quero estimar, que é igual ao lado direito que eu acabei de calcular também. E aí, transformando isso aqui no sistema, né, normal aqui, a gente pode aplicar um método, seja eliminação de Gauss, pode ser Gauss-Seidel, que eu não vou mostrar aqui, né, já é um conteúdo mais anterior. E aí a gente tem aqui o meu vetor alfa, que eu posso substituir lá na minha função aproximada, ax mais b, né, que eu teria α1 vezes t mais α2. E aí eu tenho essa função aproximada aqui. E aí, para
o caso quadrático, que eu não mostrei ainda, eu, em vez de, já tenho as funções anteriores que eu utilizei, as funções auxiliares anteriores, eu vou adicionar uma terceira função, que é a função quadrática, para a gente fazer um modelo quadrático. E eu tenho aqui g3, que é igual a t ao quadrado. E aí, de novo, né, esses cálculos aqui vão ser, a gente já fez anteriormente. A gente tem o g1 aqui vezes g de 1, o g1 ao quadrado. G1 é uma constante, é só eu fazer essa constante ao quadrado e somar, né, 6 vezes, que é o número de observações que eu tenho, o número de pontos. A1, 2 também a gente já calculou, g1 vezes g2, que é a minha função constante vezes a minha função linear. E aí, A1, 3, o terceiro elemento da primeira linha da matriz, a gente tem G1 vezes G3. E aí G3 é t ao quadrado, então eu tenho que pegar cada um dos valores de t e elevar ao quadrado para avaliar. Então, G1 eu tenho a função constante, que é 1 sempre, 1 vezes o meu t ao quadrado, no somatório aqui de 6 pontos. Então, eu pego lá cada um dos valores de t, né, menos 50, menos 20, 10, 70, elevo ao quadrado, multiplico por 1 e somo tudo. Aí eu tenho aqui marcado de vermelho já, que é um produto, né, o A1, 2 é igual ao A2, 1, a matriz é simétrica, então a gente nem precisa de calcular isso aqui, mas eu estou deixando aqui só para documentar. G2 vezes G2 é o que a gente já tinha mostrado também, já calculou, que é o G2 ao quadrado. Então, é a mesma coisa de eu pegar todos os meus valores de t, né, e multiplicar pelo próprio t, e até o quadrado. E aqui eu tenho uma parte nova também, de novo, que é a G2 vezes G3. Então, eu tenho G2, que é o meu t, eu estou pegando cada valor de t, multiplicando por G3, que é cada valor de t ao quadrado. E aí eu vou chegar nesse resultado aqui para construir a minha matriz. E por fim, a última linha, G3 vezes G1 é o que a gente já fez anteriormente. Aqui, né, G1 vezes G3. Então, de novo, né, a gente pega aquela casa da matriz simétrica e não precisa de calcular esses elementos da matriz triangular inferior. Mesma coisa para A3, 2, a gente já calculou A2, 3 aqui anteriormente, então não precisa de calcular de novo. E por fim, o último elemento da matriz, última linha, última coluna, G3 vezes G3. Então é G3 ao quadrado, né? Eu tenho já o meu G3 é t ao quadrado. Se eu multiplicar G3, eu tenho G3 ao quadrado, né? Aí eu teria t ao quadrado vezes t ao quadrado, que é t à quarta. Então eu tenho aqui, né, cada um dos valores de t elevado a 4. Aqui eu já pulei uma etapa, né, que seria menos 50 ao quadrado vezes menos 50 ao quadrado. E aí, de novo, né, somatório de 6 pontos, chegou nesse valor aqui. O lado direito é também bem tranquilinho. A gente tem a f, né, a minha função f, que é os valores de c, vezes cada uma das funções auxiliares g que eu escolhi. Então eu tenho aqui o caso mais fácil, que é G1 é uma constante, né? Eu vou multiplicar os valores de c por 1 e somar. G2 é o próprio t, então eu vou pegar todos os valores de t e multiplicar pelos valores de c. A mesma coisa eu pegar lá, né, meus valores de x e y, multiplicar 1 a 1. E aí por fim eu tenho f vezes G3, que é o t ao quadrado. Então eu tenho os valores de c vezes os valores de t, e esses valores de t estão ao quadrado. Então aqui tem menos 50 ao quadrado, 2.500, menos 20 ao quadrado, 400, e daí em diante, né, multiplicado pelos valores de c. E aí, novamente, a gente tem a matriz aqui construída, o sistema de equações, que a gente pode resolver por algum método
solução de sistemas lineares ou não lineares, chegando na mesma, exatamente a mesma solução do modelo linear. O coeficiente aqui do t ao quadrado, ele dá zero. Então a gente já vê que a escolha inicial, né, o chute inicial do modelo linear já estava melhor aproximado, né, ou era equivalente ao modelo quadrático. Então, usar o modelo quadrático não melhorou em nada a nossa solução final. Mas vão ter casos, né, que se eu mudar, comparar, né, o modelo quadrático com o modelo linear, ou seja, qualquer outro modelo, eu tenho uma diferença significativa. E é aí que a gente vai ver agora com outro exemplo de segurança viária. E aí aqui eu já estou trabalhando com análise temporal de eventos. Eu posso considerar, por exemplo, previsão de vendas, ocorrências de crime, de ocorrência de acidentes. Eu tenho ali uma questão de sazonalidade, né? Em feriados o pessoal compra mais, se for Natal, por exemplo, ou viaja mais, então tende a ter mais acidentes. E aí eu quero fazer uma análise temporal em relação no meu caso aqui, né, no meu exemplo que eu trouxe, em relação à segurança viária, aos acidentes de trânsito. Então eu quero estimar para daqui a, sei lá, um mês, daqui a 2 meses, como é que vai estar o número de acidentes, para eu melhorar meu planejamento de políticas públicas, né? Eu posso instalar um radar num ponto mais crítico ali de uma estrada. Eu posso também até ter uma previsão melhor de demanda hospitalar, né? Se eu tenho ali um período que tende a ter mais acidentes, eu desloco melhor meus recursos para os hospitais próximos, às regiões críticas que tem muitos acidentes, para poder atender melhor as minhas vítimas, possíveis vítimas, né? E aí eu tenho aqui no meu anunciado, nessa tabela, vai listar o número de acidentes em veículos motorizados em alguns anos só, entre 1980 e 1998. Já faz muito tempo já. E aí esse exercício eu peguei lá do livro de cálculo numérico da Neide Franco, que também é bem antiga, de 2006, então por isso está bem defasado aqui os dados. E aí a gente quer duas coisas de novo. A gente quer um modelo linear e um modelo quadrático. E aí a gente vai trabalhar com o número de acidentes só, ou seja, esses acidentes aqui a cada 10 mil veículos a gente vai ignorar, e vai trabalhar só com o número de acidentes em função do tempo. Então, estudar como é que esse número de acidentes, como é que ele cresce, como é que ele decresce à medida que os anos passam. E aí, em modelo linear, a gente vai trabalhar de novo lá com a nossa reta, né, a nossa função ax mais b. Nesse caso aqui eu não tenho uma variável bem definida para os meus valores de tabela, então vou chamar só de x e y, onde x é o ano e y é o número de acidentes. Então eu tenho as minhas funções auxiliares aqui, né, de novo, a g1, que é uma constante, eu vou só retornar o polinômio de grau zero, e g2, que é o meu polinômio linear, né, o polinômio x. E aí só um adendo aqui, eu estou trabalhando com tempo, então esses valores de ano, eles não importam tanto em relação à magnitude. Então, para evitar erros de arredondamento, eu vou normalizar isso aqui. Eu não preciso de... Se eu tenho uma tabela de dados que começa só em 1980, eu não preciso de usar 1980 de fato. Eu posso normalizar isso aqui para zero. Então, 1980 vira 0, 1985 vira 5, 1990 vira 10. Eu não preciso, não é estritamente necessário eu ter isso aqui no valor real, né? Valor bruto. Então, sistema linear, a gente vai ter uma matriz com 4 elementos. A primeira linha, o A1, é o mais trivial de calcular, G1 vezes G1, que é G1 ao quadrado.
Nesse caso a gente tem 7 pontos. No exemplo anterior a gente tinha 6, então a gente vai ter uma conta a mais ali, né? Que aí a gente tem minha função auxiliar G1 constante igual a 1 ao quadrado 7 vezes somadas, né? Que vai dar 7. Aí G1 vezes G2, que é meu segundo elemento da primeira linha, eu vou ter G1, G2, G1 a função constante, G2 a função linear. E aí eu tenho lá 1 vezes cada elemento cada elemento de x, né, que seria os anos aqui no caso. Então eu estou normalizando, que eu já expliquei. 1980 virou 0, 1985 virou 5, 1990 virou 10 e daí em diante. Então tem aqui 1 vezes cada um dos anos normalizados. Na segunda linha eu tenho A21, que é, de novo, né, batendo naquela tecla de novo, é o que a gente já viu da matriz simétrica. A12 é igual a A21, então nem preciso de calcular isso aqui, só estou deixando documentado. E A22, que é o G2 vezes G2, que é G2 ao quadrado. Então é basicamente x ao quadrado, que é o meu ano normalizado ao quadrado, né? Eu tenho 1980 virou 0, 0 ao quadrado. 1985 virou 5, 5 ao quadrado. E aí eu somo todos os valores dos anos normalizados ao quadrado, finalizando aqui a minha matriz. E aí para o lado direito eu tenho aquela estrutura que é a minha f, a minha função real, vezes cada uma das minhas funções auxiliares. Então eu tenho aqui f vezes g1, g1 a gente já viu que é 1, é constante, vezes cada um dos valores reais, que aí nesse caso aqui, a minha f é o que eu quero estimar, que é o número de acidentes, que eu chamei de f de x ou y, né, que se preferirem. Então eu tenho aqui a minha função constante, vezes cada um dos elementos, né, cada um dos elementos de y, que seria o meu número de acidentes. Então tem 1 vezes cada número de acidentes aqui que ocorreram ao longo do tempo. E aí no segundo caso, eu tenho de novo, né, meu f vezes g2. Só que aí nesse caso aqui G2 é o meu polinômio linear. Ele é cada um dos valores de x. Então eu tenho o ano normalizado vezes o número de acidentes que ocorreu naquele ano para cada um dos pontos, né? Então eu tenho aqui em 1980 virou 0 e vezes 8.300, que foi o número de acidentes que teve nesse ano, mais 1985, que normalizado virou 5, vezes 9.500, que é o número de acidentes que teve nesse ano, e daí em diante todas as minhas observações da tabela. E aí eu tenho nesse sistema aqui final para eu estimar o alfa1 e o alfa2, que são os parâmetros, né, do meu modelo linear, meu modelo que é a alfa1 vezes x mais alfa2, né, que é a minha reta. E aí, usando algum solver, né, de sistema de equações lineares, ou não lineares também, pode ser, eu tenho aqui a minha solução, me dando aqui os coeficientes estimados, né, para essa função aqui, φ de x, que é uma aproximação da f de x, a função real. Aí eu tenho aqui, né, o meu alfa1 vezes x mais alfa2, que eu acabei de estimar, solucionando esse sistema aqui. E aí a gente quer comparar com o modelo quadrático para ver se é igual ao problema anterior ou se tem alguma diferença. Então, agora a gente vai adicionar uma função auxiliar extra, que é x ao quadrado. E aí a gente, né, volta aqueles cálculos um pouco maçantes que a gente pode aproveitar bastante coisa da questão do modelo linear, já que a gente já calculou bastante dos elementos da matriz. A gente já calculou A11, que é G1 vezes G1, né, G1 ao quadrado. Estou só repetindo a constante que é ao quadrado e somando. G1, G2 também já calculou, que é a constante
vezes o x, cada valor de x, que é o meu ano normalizado. E aqui tem de novo, aqui na primeira linha, é G1, G3. Que aí G1 é a minha função constante, de novo, é só o valor 1. Vezes o meu ano normalizado, que é o x ao quadrado. Então eu vou ter 0 ao quadrado, eu vou ter 5 ao quadrado, 10 ao quadrado e daí em diante. Eu vou pegar, né, o meu A12 e aplicar esse exponente quadrático em cada um dos valores dos anos do meu x. E aí eu vou ter esse resultado aqui. A21, de novo, a matriz simétrica. A12 é igual a A21, então nem preciso de calcular. A22 é G2 vezes G2, que a gente já calculou. É o meu x ao quadrado, né? G2 é x, G2 G2 é a minha função auxiliar, que é igual a x, então eu tenho G2 vezes G2, que é igual a x ao quadrado. X vezes x, né? E aí eu tenho aqui cada um dos valores dos meus anos normalizados ao quadrado, igual a 1070. E agora que sim, de novo, A23, que é G2 vezes G3. Então tem G2 que é x e G3 que é x ao quadrado. A minha função auxiliar x ao quadrado, que eu já mostrei aqui. Então eu tenho cada um dos valores de x. Isso. Estava pulando partes aqui. Eu tenho cada um dos valores de x vezes x, cada um dos valores de x ao quadrado. Então eu teria aqui x à terceira, né? Então eu tenho o 0 vezes 0 ao quadrado, o 5 vezes o 5 ao quadrado, que é 25, 10 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Cada um dos valores dos meus de anos, né, ao longo do tempo, x vezes x ao quadrado, eu vou ter o terceiro elemento da segunda linha calculado aqui. E aí, para a terceira linha, aqui a gente menos tem que fazer conta, que A31 é igual a A13 e A32 é igual a A23, que a gente já calculou. A única coisa de novo aqui é G3 vezes G3, que G3 é a função auxiliar lá, x ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é x à quarta. Aqui eu já calculei pulei uma etapa, né? Era para ser 5 elevado à quarta, por exemplo. Eu já calculei o primeiro x ao quadrado, deu 25. 5 elevado a 5, né? 5 vezes 5, 25. E falta só eu elevar ao quadrado de novo para chegar no valor de A33. Então eu estou levando cada valor dos anos normalizados à quarta e somando para todos os 7 valores que eu tenho. E o lado direito eu tenho novamente aquela estrutura, o meu f de x, a minha função real, vezes cada uma das funções auxiliares. Então eu tenho f vezes g1. G1 é a função constante, é só multiplicar 1 por cada valor de f de x, que nesse caso aqui é o número de acidentes. Eu tenho 1 vezes cada número de acidentes ao longo dos anos. A segunda, o beta 2. Eu tenho f de x de novo vezes g2 agora. Então g2 é x. Então eu tenho x vezes y, basicamente. Eu tenho os valores do número de acidentes vezes os valores dos anos. Então, e aqui meus anos são normalizados. É só fazer x vezes y, basicamente. E por fim eu tenho f de x vezes g3. G3 que é x ao quadrado. Então eu tenho cada valor do número de acidentes vezes o valor do ano normalizado ao quadrado. Então eu tenho aqui 8.300 vezes 0. 0 que era 1980, né? E 0 ao quadrado, que é 0. 25. 25 é 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado, que é o valor normalizado de 1985. 1990. Eu tenho normalizado vira 10.
10 ao quadrado 100 vezes o valor, vezes o número de acidentes que teve naquele ano, e daí em diante. E aí, por fim, a gente chega nesse sistema de equações, que usando algum método seja eliminação de Gauss, seja Gauss-Seidel, a gente chega nesse vetor alfa aqui, que é os coeficientes de cada um dos polinômios, né, das funções auxiliares que eu escolhi, G1, G2 e G3. E aí eu tenho essa função φ aproximada, que aí nesse caso o valor do coeficiente que multiplica a função quadrática, ele é diferente de zero. Aí tem uma diferença, né, em relação ao exercício anterior. E os outros coeficientes também são diferentes. Então a gente tem que plotar essas funções e ver qual que se ajusta melhor. E aí a gente tem aqui o plot. Os pontos originais aqui, essas cruzinhas azuis. A reta é a minha função, meu modelo linear, que a gente estimou. E a curva em laranja é o modelo quadrático que a gente acabou de estimar. E aí, analisando assim, cada ponto aqui que a gente tem, cada um dos 7 pontos, que relacionando o ano e o número de acidentes, a reta verde, ela aproxima bem mesmo desse ponto aqui, esse sexto ponto, e desse segundo ponto aqui. Então, o restante dos pontos, todos a curva quadrática está mais perto. Então, esse modelo quadrático, visualmente, né, só com esses 7 pontos, ele está mais adequado, né, mais ajustado aos pontos do que o modelo linear. Se a gente calculasse aquela fórmula de minimização, calculando, né, para cada f de x, menos a minha φ de x, que é a minha função aproximada, calcular essa diferença, né, média entre cada ponto estimado. A curva em laranja, ela provavelmente estaria com o erro médio entre o valor real e o valor estimado menor do que a minha reta verde aqui, que está um pouco mais distante dos pontos. Bom, e agora a gente tem um outro exemplo, que aí a gente não vai pensar agora muito em diferenciar os modelos, mas sim se a gente consegue pegar, por exemplo, uma amostra de pontos e fazer um modelo tão bom, né, ou que se aproxime de um modelo que a gente ajuste com todos os pontos. Então, a gente tem aqui um contexto, né, do problema que eu vou apresentar. Teste de estresse mecânico. Nesse caso aqui, a gente quer caracterizar os materiais para construção quanto à sua qualidade, né, o quanto esses materiais aguentam certas forças. A gente tem até um método aqui, né, que eu citei, que é utilizado para você conseguir ter um controle melhor dessas características de materiais, que é têmpera. Têmpera, se você, por exemplo, vai produzir uma lâmina de melhor qualidade, alguma coisa assim, você aquece ela perto do ponto de fusão, né, do metal, e aí depois você mergulha essa lâmina em óleo ou em água para reorganizar o material e aí aumentar a dureza dele, né? Ele fica menos maleável e mais duro. Mas aí ele pode também ficar um pouco quebradiço, né? Você tem que ali ajustar o que você quer dar preferência. E aí a gente tem aqui um enunciado que também até lembra um pouco lá na primeira questão, que é em relação à dilatação, né, de materiais, que é feito um ensaio de tração em uma barra de um tipo de aço.
eu obtive os valores na tabela a seguir. Então eu tenho aqui o meu T, que é a força que eu estou aplicando a essa barra, e D, que é o quanto essa barra está esticando, né? O quanto ela está se deslocando assim em relação ao seu comprimento original. E aí a gente tem aqui 20 pontos. Se eu for colocar tudo no cálculo aqui, vai ficar bem grande, né? E aí vamos tentar, primeiro, ajustar esse modelo, ajustar essa curva com um modelo linear com só os 6 primeiros pontos, ver como é que dá, ver o que dá. E aí depois, essa última parte aqui eu não vou mostrar os cálculos porque fica bem massivo, mas comparar com os modelos linear e o modelo quadrático ajustado com todos os pontos. E aí o modelo linear, a gente tem aqui o nosso t, que seria o nosso x, né? E nosso d, que seria o nosso y. Então a gente quer um modelo linear, a gente quer um modelo do tipo alfa 1 vezes t mais alfa 2, onde a gente quer estimar o alfa 1 e o alfa 2 de modo que a minha reta, né, ou minha curva, dependendo do modelo que eu for utilizar, que ele passe o mais próximo possível de cada um desses pontos. E aí para a primeira linha eu tenho aqui no modelo linear, então G1 é só uma constante, que seria o meu alfa 2, e G2 é o próprio t. Então esse é o mais fácil, um dos mais fáceis de calcular, né? Eu tenho A1 que é G1 vezes G1, então é a constante vezes a constante. Eu tenho só 1 ao quadrado repetido 6 vezes. Lembrando, eu estou só ajustando para os 6 primeiros pontos. Então, daqui, né, do 6.8 para frente, eu estou desconsiderando. G1 vezes G2, que seria o meu A12. A constante vezes o G2, que é o próprio t. Então eu tenho 1 vezes cada valor de t. Aqui, né? O 0.8, 1.8, 2.8. Somados 6 vezes, né? Que seria o número de pontos que eu estou analisando. A21 é igual a A12, a matriz simétrica, de novo. Só revisando, né? Recitando, né? Essa parte. E A22, que é G2 vezes G2, onde G2 é t, então eu tenho t vezes t ao quadrado, que são cada um dos valores de t ao quadrado. E o lado direito, novamente a estrutura, f de t vezes cada uma das funções auxiliares que eu escolhi, meu chute inicial, que é com G1 igual a 1 e G2 igual a t. Então eu tenho cada um dos valores de f, que é os valores de D, no meu caso, né? 0.15, 0.52, 0.76, vezes cada uma das funções auxiliares. Então eu tenho, no caso de 1, eu tenho só a constante 1, então eu tenho 1 vezes D, cada um dos valores de D, dos 6 primeiros pontos. E no G2 eu tenho cada um dos valores de D, nos 6 primeiros pontos de novo, mas vezes G2, então G2 é igual a T, e aí basicamente eu fazer T vezes D, né, para os 6 primeiros pontos, e eu chego nesse valor aqui. E de novo, a gente chega num sistema de equações que, resolvendo ele, a gente tem os meus coeficientes, né, estimados do meu modelo linear. E aí eu chego nessa função φ de t aproximada, que teoricamente é o mais próximo, né, uma função linear mais próxima possível de f de t, que é uma função real. E aí eu posso comparar agora com os outros modelos também. Eu tenho aqui novamente os pontos originais, com umas cruzinhas azuis, relacionando a minha força aplicada, que é T,
vezes a deformação do metal, que é D. E aí, eu também tenho os outros modelos aqui, que são, em verde, um modelo linear, ajustado para os 14 últimos pontos. Então seria para os pontos que a gente não analisou, né? Os últimos 14 pontos. E também eu tenho em vermelho um modelo quadrático, ajustado para todos os pontos. E também aqui em roxo um modelo linear, dessa vez, também ajustado para todos os pontos. Que eu não mostrei os cálculos aqui, né? Porque ficaria um pouco grande. Mas é fácil de fazer lá com o código disponível no portal didático. E aí, se a gente comparar, por exemplo, os meus modelos lineares ajustados com os 6 primeiros pontos e com os últimos 14 também, que seria o laranja e o verde, o meu modelo ajustado com os 6 primeiros pontos, que é o que a gente acabou de calcular, ele, no geral, ele fica mais perto, mais próximo dos pontos reais do que o meu modelo ajustado para os últimos 14 pontos. Porque a gente tem se for comparar assim, só com os valores originais, a gente tem um crescimento bem linear aqui, né, ou até sublinear, e aí depois ele fica exponencial. Então, quando a gente ajusta com os 14 últimos pontos, a gente está tentando ajustar o modelo linear com uma curva que está mais para exponencial. E aí ele fica com uma inclinação muito maior do que o modelo linear que a gente acabou de calcular, com os 6 primeiros pontos, porque os 6 primeiros têm um crescimento mais diretamente proporcional. Ele cresce ali de forma linear. E ele fica mais próximo dos primeiros pontos aqui. E só começa a perder mesmo quando a curva original ela passa a ser puramente exponencial. E aí os modelos ajustados com todos os pontos, eles estão assim, um pouquinho mais próximos do que se a gente considerar todos, se a gente considerar os outros modelos que foram ajustados só com parte dos pontos, mas também eles não estão tão próximos assim, né? Esse comportamento da função real, ele não é linear nem quadrático. Então, qualquer dos dois modelos que a gente escolheu para ajustar, talvez o chute não seja o mais adequado, né? A gente teria que usar um outro tipo de função auxiliar para conseguir ajustar melhor aos pontos reais. E aí, por que eu mostrei isso aqui, né? Falando aqui da minha área, no caso, a gente tem lá na aprendizagem de máquina, na inteligência artificial também, que você treina modelos de predição, né? Seja predição, de regressão. E os dados que você utiliza para modelos relevantes de verdade, né? Eles geralmente têm um volume muito alto. Então, pode ser que você tenha uma máquina, um recurso, né, mais limitado, e aí você não consiga usar a totalidade dos dados para treinar o seu modelo completo. Então, pode ser que você queira fazer que nem a gente fez aqui com esse exemplo, selecionar só um dos pontos para tentar fazer com que o modelo final ele seja tão bom ou próximo daquele ajustado com todos os pontos. Seria você fazer mais com menos, né? Você tem menos dados, mas mesmo assim você consegue um modelo que se aproxima bem do modelo completo com todos os pontos. E aí a gente tem até uma questão de uma área que tem muita pesquisa em cima, que é Instance Selection. Instance Selection é você fazer justamente isso. Você tenta pegar alguns pontos mais relevantes para treinar o seu modelo em vez de pegar todos eles. Então, por exemplo, você quer uma coisa bem esdrúxula assim, você quer fazer predição de preço de imóveis. E aí você tem uns 4 imóveis ali que são
apartamentos, né? Então eles têm o mesmo endereço, é, possivelmente a mesma área, se for um prédio bem padrão, né? E aí vai diferenciar ali, talvez a cobertura seja um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais de área, seja mais sofisticada, alguma coisa assim, ou também o apartamento do térreo, e os que estão ali do segundo andar até o penúltimo andar, eles são quase iguais. Então, será que você não consegue remover? Não seria remover, seria desconsiderar esses apartamentos muito próximos, muito parecidos, para construir o seu modelo e ainda assim conseguir um desempenho equivalente, né, a você usar todos eles no seu modelo de predição. Seria mais ou menos assim: você quer o subconjunto dos seus dados que representa estatisticamente o conjunto total. Seria essa a ideia de fazer esse tipo de abordagem. E por fim, a gente tem sistemas de drenagem, como um último exemplo aqui. A gente tem um estudo, né, que até é um problema difícil, que é você estudar comportamento de fluidos de drenagem, porque você tem lá as equações da física, né, de Navier-Stokes, que elas modelam o seu comportamento dos fluidos, e ela não tem solução analítica, né, é um problema do milênio. Então você não consegue calcular como é que esse fluido, essa água, esse gás, ele vai se comportar em qualquer instante de tempo. Não é factível você calcular isso. E o sistema de drenagem, se ele for mal projetado, se ele tiver alguma sobrecarga ali, você pode ter um acúmulo de água em áreas urbanas e provocar um alagamento, né? E aí um dos objetivos, né, pela prefeitura, da Defesa Civil, pode ser de estudar a capacidade do sistema. Você quer um sistema de drenagem que ele tenha uma capacidade alta, mas que também seja tolerante a falhas, né? Você não quer aumentar as suas galerias, as suas tubulações ali de uma forma exponencial, mas tornar o material mais propenso à falha. Então, tem todo um estudo ali de você calibrar. Você tem medidores de vazão nas tubulações para ver o quanto de água que está passando ali e o quanto de estresse que aquela tubulação está sofrendo. E aí a gente tem que finalmente anunciado. A gente tem as placas de orifício com bordas de canto, que seriam essas chanfros aqui, né? Elas são utilizadas na medição de vazão de fluidos através de tubulações. Então, fluidos aqui incluem qualquer líquido ou qualquer gás. Mas no caso aqui a gente está mais focado em água mesmo. E essa figura ela tem, né, a descrição. Aqui é um corte transversal. Nesse caso aqui seria as extremidades aqui. Seria o meu encanamento de fato. E esse afunilamento aqui é por onde eu vou medir a vazão. E aí eu tenho aqui as minhas variáveis, né? O meu A, que é o diâmetro do calibrador, do medidor. O A1, que aí é o diâmetro completo da tubulação. E o A2, que é o ponto onde o meu fluido vai sofrer a maior compressão. E eu tenho o meu C, que é a razão A sobre A1. E eu tenho os valores experimentais, meus valores medidos, num ensaio, num teste, alguma coisa assim, que estão listados nessa tabela. Tenho 10 pontos aqui. E eu tenho aqui relacionando, né, x e y, onde meu x é A sobre A1 e o meu y seria C. Então eu tenho, para evitar de eu escrever essa fração aqui o tempo todo, eu vou chamar A sobre A1 de x e eu vou ajustar uma função C de x com um modelo quadrático. Então aqui eu tenho
alfa 3 vezes a minha função auxiliar, que eu vou usar, x ao quadrado, minha primeira função, né? Alfa 2 vezes o x, que é a segunda função auxiliar, e alfa 1 vezes 1, que não está implícito aqui, que seria a minha terceira função auxiliar. Eu vou construir uma função aproximada φ de x que esteja mais próximo possível de c de x. E aí, voltando lá às contas que a gente já fez, a gente tem, não mostrei aqui, né, as funções auxiliares, mas eu tenho o G1, que é a própria constante, o meu 1 multiplicado aqui, o G2, que é o x, e o G3, que é o x ao quadrado. E aí eu tenho essa função base, eu quero estimar o alfa 3, o alfa 2 e o alfa 1. Então, A11, eu tenho G1 vezes G1, G1 é a função constante, é só eu pegar o meu 1, 1 vezes 1, 10 vezes 1 ao quadrado, né, somando aqui as 10 observações que eu tenho. G1 e G2. G2 é o... G2 eu estou utilizando como função auxiliar, né, o x. E aí eu tenho a constante vezes G2. G2 que é o próprio x, né, então seriam os valores de... Cada um desses valores de A sobre A1 é vezes 1, né? E por fim, na primeira linha, G1 vezes G3, que é de novo a função constante, vezes G3, que é x ao quadrado. Então tenho 1 vezes cada um dos valores de x ao quadrado. De novo, né? A21 é igual a A12, então não preciso de calcular esse elemento aqui da segunda linha. A22, que é G2 vezes G2, então eu tenho G2 que é igual a x, x vezes x, x ao quadrado. Então eu tenho cada um dos valores de x ao quadrado, somados, né, o número de observações que eu tenho, que são 10 pontos. E finalizando a segunda linha, A23 que é G2, que é x, e G3 que é x ao quadrado. Então eu tenho x vezes x ao quadrado, que é x ao cubo, né? Então eu tenho aqui cada um dos valores de x, 0.1 vezes 0.1 ao quadrado, 0.2 vezes 0.2 ao quadrado, e daí em diante. Vamos lá. E aí a terceira linha, que é a mais fácil, eu já calculei a A31, que é igual a A13. Também já calculei a A32, que é igual a A23. E a A33 é a única que eu tenho que realmente calcular, que é G3x ao quadrado, vezes G3, que também é x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então eu tenho cada um dos valores de x elevado à quarta. E aí aqui eu já pulei uma etapa, né? Eu estou com x ao quadrado, que é x à quarta. E para o lado direito, eu tenho cada um dos meus betas, que é a função real, que seria o meu y, né? No meu caso aqui é o valor de c, cada um dos valores de c, vezes cada uma das funções auxiliares que eu escolhi, G1, né? G2 e G3. Então para G1 a constante é 1, então eu tenho basicamente a soma dos valores de c. Beta 2, que é também bem trivial, os valores de c vezes os valores de G2, e G2 é igual a x. Então eu tenho cada um dos valores de x vezes cada um dos valores de y. Eu tenho basicamente eu pegar aquelas duas linhas da tabela e multiplicar uma pela outra, né, ponto a ponto. E por fim, beta 3 é meus valores de f, meus valores de, no caso c, né, vezes G3, onde G3 é x ao quadrado. Então eu tenho cada um dos valores de c vezes cada um dos valores de x correspondentes ao quadrado. E aí eu chego nesse sistema final aqui, onde eu vou aplicar algum método de um solver, alguma coisa assim, e obter os parâmetros alfa1, alfa2 e alfa3 que eu queria estimar para aquele polinômio, aquela função.
e eu encontro φ de x, que é uma aproximação de f de x, que é esse polinômio aqui, a gente acabou de estimar. E aqui eu mostrei só exemplos 2D, exemplos com duas variáveis, né, x e y, mas isso aqui pode ir muito além. Eu só mostrei assim para conseguir, a gente conseguir plotar, né, para a gente conseguir ver os gráficos aqui, por exemplo. Se a gente tiver 3 dimensões, né, ou 4 para mais é impossível de ver. Então é o mais perto aqui sim que dá pra gente realmente analisar, visualizar os resultados para ver se o modelo é melhor ou não que o outro. Em aplicações reais mesmo, a gente pode ter um espaço vetorial de N dimensões, né? E aí é justamente o que eu quero falar um pouco aqui para fechar. Eu acabei de apresentar uma aula de ajuste de curvas e eu tenho lá também uma coisa que é muito parecida com isso, com ajuste de curvas, que é a regressão linear. A regressão linear é um modelo bem clássico de aprendizado de máquina, que é basicamente o ajuste de curvas. É muito parecido com o ajuste de curvas. E aí a gente pode usar várias características também. A gente pode, em vez de usar em duas dimensões, né, x e y, a gente pode usar n dimensões. A diferença aqui é que o ajuste de curvas ele usa aquela fórmula de otimização, de minimização, né, no caso, que eu quero que a diferença entre o ponto real e o ponto estimado seja zero. No caso seria, eu quero aproximar o máximo possível a minha função, né, a minha função φ, da minha função f, que é a função real. No caso de aprendizagem de máquina, isso não é tão legal de se fazer, porque você pode ter o que a gente chama de overfitting, que é quando o modelo que você treina, ele é tão ajustado, mas tão ajustado os dados que você tem, as observações que você tem, que ele fica preso àquele tipo de padrão. Então, se você fornecer alguns pontos, algumas observações que não estejam ali naquele conjunto de dados que você ofereceu como treinamento, ele pode começar a errar tudo, basicamente. Então, você quer, no caso da regressão linear, ela diferencia entre com ajuste de curvas nesse ponto. Você quer algo uma curva que vai ajustando, né, aos pontos, as observações que você tem, só que ela não pode estar tão bem ajustada, tão rígida, né, com os pontos que você tem. Você quer deixar um espaço ali para generalização. Então ela tem que estar minimamente ajustada, mas não tão rígida, não tão inflexível, de modo que se você passar um dado novo para ela, né, uma observação nova, esse modelo aí consiga realmente estar próximo do que se você fazer um ajuste de curvas puro e ter ali um modelo que é estritamente ajustado para aqueles pontos. Seria isso que eu tenho para trazer, e a gente continua a próxima aula, que seria o caso não linear do ajuste de curvas. Essas são as referências que eu trouxe aqui para elaborar essa aula. Destaco aqui só os livros, né, do cálculo numérico, da Lei de Franco, e a apostila de exercícios resolvidos do pessoal da Universidade do Minho. São os materiais mais relevantes que eu utilizei para compor essa aula.